E bom dia. Não sei, eu acho que todo mundo tá com preguiça hoje. Será que é o que tá acontecendo? É o frio. Ah, é o frio. Ah, muito bem. Então, nós vamos iniciar a aula, e aos poucos, eu acredito que as pessoas deixem, né, o frio de lado e comecem a chegar na aula aí. Inclusive, até eu preparei um slide para falar sobre o fichamento, né? Porque na sexta-feira eu até perguntei aos alunos se tinham algumas dúvidas, algum problema, mas ninguém falou nada. E depois vocês fazem os questionamentos por e-mail ou pelo WhatsApp, o que torna mais difícil, né? A explicação, porque eu vou ter que escrever e escrever vai limitar essa explicação. Então é melhor que vocês tirem as dúvidas durante a aula, porque aqui eu posso abrir até a tela, né, e mostrar alguma coisa para que vocês compreendam. Agora, escrevendo é algo absolutamente limitado, né? Então, eu fiz um slide para voltar a lembrar, né, o que nós tínhamos conversado a respeito do fichamento, para que vocês não tenham dúvidas, não é verdade? E nós temos aqui hoje, né, a proposta de continuar aí com algumas regras sobre o projeto de pesquisa. Na última aula, nós tratamos a respeito dos elementos, né, que constituem o projeto de pesquisa. E nós vimos alguns elementos que são chamados os elementos pré-textuais, né? Se vocês quiserem acompanhar na página 152 do livro digital de vocês, vocês vão encontrar, então, a referência aos elementos pré-textuais, né? E na página 153 vocês têm os elementos textuais e os elementos pós-textuais, né? Então vocês vão perceber que existem aqui elementos pré-textuais, né? Dentre eles a capa, a folha de rosto, a lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas, a lista de símbolos e o sumário, né? Esses todos são elementos pré-textuais. Como elementos textuais, nós vamos ter aí a menção, uma introdução, a justificativa, o referencial teórico, metodologia, o cronograma como elementos textuais. E como elementos pós-textuais, nós temos as referências bibliográficas, o glossário, o apêndice, né, o anexo e o índice. Então, foi isso que nós tratamos na nossa última aula. E nós, né, mostramos para vocês quais são os elementos que nós gostaríamos que vocês trouxessem no projeto de pesquisa de vocês. E outra vez, eu tentei simplificar ao máximo o projeto de pesquisa, né? Para que vocês pudessem ter aí mais facilidades na elaboração do projeto de vocês. Então, eu acredito que vocês, né, têm todas as condições para elaborar esse projeto de pesquisa, porque não só nós trouxemos, né, os elementos que são necessários, mas como nós simplificamos bastante esses elementos
para que o projeto se tornasse bem mais simples, né, do que nós propriamente temos como um projeto, né, no nosso dia a dia, né, na pesquisa científica. Então, vocês vão perceber aqui, né, que existem alguns detalhes que nós fomos retirando para que o trabalho ficasse mais simples, né? Então, eu acredito que nós não teremos nenhum problema com a relação à elaboração do projeto, né? E vocês agora também poderão ter uma ideia do trabalho global, né? Do trabalho em geral, já que vocês vão chegar ao final desse trabalho, né? Então, vocês podem ver como é que vocês montaram um trabalho que foi feito ao longo de todo um semestre. E hoje nós vamos tratar, né, vamos dizer assim, formato do trabalho, né? Como é que ele vai, vamos dizer assim, ser apresentado e os detalhes, né, que a forma exige para a apresentação de um projeto de pesquisa, né? E percebam que há uma menção aí até do próprio livro digital de vocês, né, que houve na seção 2 da unidade 3, né, a organização de um fluxo de pesquisa. E aí vocês também encontram nessas questões introdutórias que este fluxo de pesquisa ele auxilia na elaboração, né, dos elementos previstos no projeto. Vocês têm aí um planejamento, né, uma organização antes de vocês montarem o projeto, né? E foi exatamente isso que nós pretendemos fazer desde o início, né, das nossas aulas neste semestre, é tentar construir, né, um planejamento para a futura realização de um trabalho de pesquisa. Então, vocês foram planejando, né, ao longo deste semestre, e agora vocês estão, né, finalizando o planejamento, e vocês então já têm as informações necessárias para montar o projeto inteiro, tá? Então, nós fizemos, e vocês devem ter percebido, né, um trabalho de organização. E é exatamente isso que significa fazer, né, construir um projeto. Nós estamos organizando aí, nós estamos planejando um trabalho que será, né, agora finalizado, né, e que vai servir de, vamos dizer assim, modelo para a pesquisa de vocês ser iniciada, né? Vai servir como uma diretriz para que vocês possam realizar outro trabalho, né? E eu acredito que vocês devem guardar dessa disciplina metodologia justamente esta organização, né? Nós não vamos trabalhar com uma improvisação, né? Nós temos todas as tarefas, né, que nós fazemos ou que nós pretendemos realizar, nós devemos nos organizar, nós devemos fazer um plano, né, antes de colocar a tarefa em prática, né? E é exatamente essa a função da disciplina metodologia científica, né? E algumas pessoas a gente percebe que elas têm uma certa dificuldade em fazer esta organização, né? E é claro
que quanto mais vocês se dedicarem e quanto mais vocês estiverem atentos a essa necessidade de organização, né, mais simples as coisas vão caminhar, né? Porque se vocês forem deixar para tomar alguma medida no momento em que for, né, reservado para realizar a atividade, um trabalho, vocês vão muitas vezes se perder na realização dessas tarefas. Então, a metodologia, ela tem essa função para não só, né, a faculdade, mas também para as atividades profissionais que vocês realizem, né? Vocês precisam absorver, né, introjetar, né, fazer com que isso seja parte da vida de vocês, né? Vocês não podem chegar simplesmente e fazer algo, né? Mas vocês precisam reservar aí uma parte, né, do tempo que vocês dispõem para organizar as atividades que vocês pretendem realizar, né? Então, a nossa vida, ela vai girar em torno de projetos, né? Nós precisamos destes momentos de organização para que nós possamos passar, então, posteriormente, no momento futuro, à realização, né? E aqui vocês, então, trazem no próprio livro de vocês as regras, né, gerais de ação de um projeto de pesquisa. E agora nós temos interação com a forma, né, o formato deste projeto de pesquisa. Eu devo guardar, né, na minha mente, ou nós todos devemos guardar na nossa mente, que o formato do meu trabalho, ele é importante, né? Já que ele transmite a noção de organização, né? Então, percebam que quando nós vamos apresentar um trabalho, né, nós, se tivermos uma organização, nós já causamos uma boa impressão naquele que vai analisar, né, que vai olhar, que vai ler o nosso trabalho, né? E aí a gente tem aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Então, muitas vezes, a gente tem muito bom, né? Mas a gente falha nesta apresentação do nosso conteúdo, né? A gente tem aí uma forma, né, uma, vamos dizer assim, construção que é muito mal elaborada. E aí as pessoas vão ter um contato, em primeiro lugar, justamente com esta formatação, com esta apresentação. E quando elas olham, elas já sentem, assim, um certo, vamos dizer assim, um inconveniente, né? Porque aquilo ali não está arrumado, está muito desorganizado. Então, se eu pretendo mostrar uma organização, eu tenho que me preocupar também, né, com esta forma como eu vou mostrar a minha organização, não é verdade? Então, vocês, como futuro profissionais, né, vocês devem se preocupar com esta apresentação que vocês, né, devem guardar nos momentos em que vocês vão prestar os serviços profissionais de vocês, né? Então, não só na área de gestão, né, como na área do direito, é muito importante esta preocupação com o formato. E aqui vocês têm as normas, né, as regras, né, de formatação. Então, a primeira regra, quanto ao formato propriamente dito, estabelece que
texto ele deve ser apresentado em papel branco, né? Um formato A4 e digitados no anverso das folhas. O que é o anverso das folhas? Né? O anverso é a frente, né, da folha, tá? Então, não utilizamos propriamente, né, a verso. Nós vamos nos preocupar, né, com o anverso das folhas, impressos em cor preta, podendo utilizar outras coisas somente para as ilustrações. Então, de uma certa maneira, né, nós vamos ter uma uniformização com relação à maneira de formatar este trabalho, né? Então, eu vou preferir usar sempre a mesma cor, né? A cor preta, né? E as outras cores quando tiver uma ilustração. O projeto gráfico é responsabilidade do autor do projeto de pesquisa. Recomenda-se, então, a utilização da fonte, né, tamanho 12, né? Então, vocês têm aí também uma orientação quanto ao tamanho das fontes, o tamanho da letra que vocês devem trazer no texto, né? Excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme. No caso de citações de mais de 3 linhas, deve-se observar também um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Ou seja, vocês, quando fizerem uma citação dentro do texto, vocês devem recuar 4 centímetros, né, da margem esquerda. A citação ela fica mais recuada do que os demais parágrafos. E já que nós estamos falando em citação, em margem, desculpem, vocês têm uma segunda orientação. As folhas, elas devem apresentar a margem esquerda superior de 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. Né? Então, percebam que, né, vocês têm aqui, né, num exemplo que eu vou mostrar, justamente esta regra. Né? Vocês vão encontrar, né, aqui o que foi mencionado. Percebam que, né, a gente escreve no anverso da folha. Né? O verso da folha, ele fica em branco. Né? Então, eu vou preferir, então, a redação no anverso da folha. E percebam que existe uma regra de formatação para que né, esse espaço que tem na margem superior, né, que deve ser de 3 centímetros. E vocês têm, então, um outro, né, espaçamento aqui na margem, né, esquerda e na margem direita, e vocês têm também um espaçamento na margem inferior. Né? E isso tudo ele deve ser feito, né, da maneira como está orientado aí. E é claro, né, percebam que vocês têm um espaçamento nas margens, porque quando forem encadernar, né, a encadernação ela não deve impedir que o leitor ele tenha o total, né, acesso ao que está redigido no texto. Então, se vocês não fizerem muitas vezes esse espaçamento da margem correto, vocês vão ter um texto que não se abre completamente. Então, quando for ler, a pessoa que for ler, né, ela não vai, vamos dizer assim, ter condições de puxar mais aqui no meio, né, para ver o que está escrito
e isso vai comprometer a, vamos dizer assim, análise, né, do trabalho de vocês. Espacejamento, né? O espacejamento do texto deve ser feito com um espaço de 1,5, né, entre as linhas. Então, vocês devem guardar o espaço de 1,5 entre as linhas, né, até mesmo para que o texto, ele também, né, quando vocês olham um texto do trabalho realizado, né, vocês vão perceber que aqui existe uma divisão, né, aí entre os parágrafos e entre as linhas, que permitem a correta leitura desse texto, né? Então, se eu utilizar, né, um espaçamento menor, muitas vezes o texto ele também vai ficar meio entroncado, né? Ele fica um pouco congestionado e eu não posso, né, confundir as pessoas que vão analisar o meu trabalho. Eu tenho que deixar tudo muito bem, né, esclarecido, eu tenho que deixar esse trabalho num formato muito limpo, como se diz, né? Então, esse espaçamento entre as linhas será um espaçamento de 1,5, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, tipos de projetos de pesquisa e nome da entidade, que devem ser digitados ou datilografados em espaços simples, né? As referências ao final do projeto devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. E percebam, então, que quando vocês, né, trouxerem as referências bibliográficas no final do projeto, vocês devem guardar esse espaçamento por 2 espaços simples. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede por 2 espaços de 1,5. Né? Então, na folha de rosto, o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade, a que é submetido, devem ser alinhados no meio da mancha para a margem direita, né? Vocês devem centralizar, então, o tipo de projeto de pesquisa, o nome da entidade, que foi o que nós mostramos na aula passada, né? Quando vocês falam sobre o título das subseções, percebam que, né, nós vamos, por exemplo, ter aqui um título que é a introdução, né? Então, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede, que os sucede, por... Então, eu vou falar aqui sobre a introdução, né? Então, o meu início do meu trabalho, ele menciona uma introdução. E aí eu vou ter que inserir, né, 2 espaços de 1,5 aqui, né? Até eu iniciar a redação do texto, certo? Se eu tivesse um texto anterior a né, esse título aqui do capítulo, eu teria que também deixar 2 espaçamentos de 1,5, justamente para que eu permita, né, fazer a quebra. Eu demonstro muito bem a quebra, né? E eu deixo, mais uma vez, o texto né, num formato limpo, num formato muito claro para aquelas pessoas que vão analisar, né, o meu projeto ou o meu trabalho de pesquisa. Então, eu tenho que ter uma uniformização, né? Eu não posso, né? Percebam que, olha, aqui uma parte do texto, vocês conseguem ver aí na tela o que eu estou mostrando?
vocês têm uma nota de rodapé, e essa nota de rodapé, ela tem uma letra menor, né, do que a letra que é utilizada no texto, né? Então, se vocês utilizam a letra 12 no tamanho do texto, vocês normalmente utilizam a letra 10 nas notas de rodapé, né? Ela é um pouco menor para fazer também uma diferenciação, né? E vocês vão ter, mais uma vez, né, um cuidado aqui, né? Quando acaba, né, uma unidade e começa outra unidade, vocês devem ter um espaçamento, né? Aliás, 2 espaçamentos de 1,5 para iniciar a redação do texto, né? Então, percebam que entre as linhas vocês têm que guardar um espaçamento de 1,5 e no início vocês têm aí um espaçamento de 2 vezes 1,5 para iniciar o texto. Eu não sei se isso fica claro para vocês. Vocês conseguem ver bem aí na tela o que eu estou mostrando? Sim, dá para ver sim. Dá para ver? Dá. Ótimo, ótimo. Tá? Então, Eu não tô assim que conseguindo ver. vocês não chega mais próximo, Francisco Cavalcante, na tela. Você está vendo aqui um texto na sua tela? Dá Na para ver o verdade, texto? na verdade é que já está muito, muito próximo o meu slide. Ah, E eu não estou é? conseguindo diminuir a fonte. Ah, entendi. Mas você não vê nem meu rosto aí na... Não. Ah, você está usando o celular? Isso. Ah, entendi. Mas vocês com certeza vão conseguir olhar quando vocês virem a gravação da aula, tá? Ok. Então percebam que vocês têm uma, uma página, né, que está redigida e vocês vão ver no topo da página, então, um título do capítulo aí, tá? E vocês devem guardar embaixo desse título do capítulo um espaçamento de 2 vezes 1,5, antes de iniciar o texto aqui embaixo, né? E durante a redação do texto, vocês vão guardar aí todo esse período aqui do texto, vocês vão guardar o espaçamento de 1,5 para cada linha, tá? Então, é esta a orientação. Aqui vocês têm um detalhe interessante nesta página, porque vocês têm o título, né, em cima, e vocês têm um subtítulo antes de iniciar propriamente o texto, né? Então percebam que vocês colocam no topo da página o título, aí vocês dão um espaçamento de 2 vezes 1,5, vocês colocam o subtítulo e vocês dão outra vez 2 espaçamentos de 1,5 para iniciar a redação, então, do texto, né? Então, vocês têm que guardar o espaçamento de 1,5 para cima, aliás, de 2 vezes 1,5 para cima e de 2 vezes 1,5 para baixo, né? Antes de vocês iniciarem a redação do texto, certo isso? Então, um formato, né, que não deixa, né, nenhuma dúvida com relação ao que está, né, inserido no corpo do trabalho. Tá? Existe aí uma formatação que permite ao leitor, né, uma correta compreensão do que está sendo submetido a ele, né? Aquilo que ele vai ler. Então, percebam que
as margens estão bem, né, traçadas, né? O espaçamento entre as linhas está respeitado e com relação aos título e subtítulo, eu tenho uma distância, né? Eu tenho um distanciamento que permite aí a nítida leitura, a nítida, né, compreensão do que está sendo colocado e apresentado no meu trabalho. Então, é extremamente importante, né, que nós guardemos este formato. Ah, professor, eu não quero, né, fazer dessa forma. Tem alguns que eles se rebelam, né? E aí nós demonstramos, né? E é claro, nós estamos seguindo uma regra, né? Uma regra de organização que tem uma razão lógica, né? Não é uma questão de você ter uma somente, vamos dizer assim, importância estética com relação ao trabalho, mas é que desta forma o trabalho ele é, né, mais fácil de ser compreendido. Então, quando você segue essas regras, você permite com que aquelas pessoas que vão acessar o seu trabalho, elas tenham uma melhor compreensão do que está sendo apresentado. Tá? Então, não é simplesmente por uma questão ilógica, né? Ou porque alguém entendeu que era desta forma, mas é porque desta maneira o trabalho ele vai ser apresentado de uma forma mais clara, de uma forma nítida, né? E todas as pessoas que forem ter acesso ao trabalho de vocês, elas terão, né, propriamente até um prazer de ler o trabalho. Não esqueçam que, né, vocês têm, de uma certa maneira, a obrigação, quando vocês apresentam um trabalho, vocês têm a obrigação de satisfazer, né, aquele que vai ler o trabalho, né? Vocês têm que agradar a pessoa que vai ler, que vai analisar o trabalho de vocês, né? É aquela questão da primeira impressão que nós falamos. Quando vocês causam essa boa impressão inicial, você já tem, né, uma grande possibilidade de satisfazer o leitor, né? Satisfazer o examinador do trabalho de vocês. Vocês têm aí já uma grande etapa percorrida para a aprovação do projeto de pesquisa, né, de vocês, ou de outros projetos que vocês vão realizar aí ao longo da vida profissional de vocês, né? Então, é importante que vocês levem, né, essas regras para o trabalho de vocês, né? E que vocês sigam essas regras. Não é uma questão de mero capricho, né? Daqueles que elaboraram as regras como nós estamos mencionando aqui, mas elas são fundamentais para a apresentação do trabalho de vocês, né? E aí vocês têm a menção às notas de rodapé. As notas de rodapé, elas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 3 centímetros a partir da margem esquerda, né? Então, você tem uma distinção aqui para as notas de rodapé, né? E o que é uma nota de rodapé? Nós vamos ver mais adiante, né, que a nota de rodapé, ela traz uma nota de esclarecimento, né? Então, percebam aqui, olha, que vocês têm, né, uma nota de rodapé, né? Percebam que tem um filete de 3 centímetros. Olha aqui o filete de 3 centímetros, né, em cima da nota, para distingui-la, né? E vocês têm uma letra menor do que a letra do texto. As notas de rodapé, elas
são utilizadas para esclarecer as ideias que vocês trazem. Elas eram utilizadas anteriormente para fazer as citações bibliográficas, né? Para vocês fazerem as citações aos autores que vocês, ao longo, né? Uma modificação nas regras técnicas, e as citações, elas passaram a obedecer à regra autor-data. Então, vocês antes, né, tinham que trazer as referências bibliográficas para o rodapé. Então, houve aí, né, a destinação das referências bibliográficas para o rodapé, mas as regras mudaram e as citações, elas passaram a ser feitas no próprio corpo do trabalho, no próprio texto, né, que vocês redigem no trabalho. E as notas de rodapé, elas foram destinadas, elas foram reservadas para esclarecer um assunto, né, de uma forma mais minuciosa. Então, muitas vezes vocês redigem um texto, né, e vocês fazem uma menção a um fato histórico, por exemplo, né, no texto. E vocês não têm aí a necessidade de abrir, né, um parágrafo no próprio texto, ou 2 ou 3 parágrafos, para explicar este fato histórico. Vocês vão mencionar um fato histórico no texto, e vocês vão puxar, então, a nota de rodapé, e no rodapé vocês fazem a explicação, né, sobre esse fato histórico. O que aconteceu em 14 de julho de 1789 na França, né? Foi a queda da Bastilha. E aí vocês podem, então, fazer uma nota de rodapé e explicar, né, exatamente o que aconteceu em 14 de julho de 1789 na França, né? Não há necessidade de vocês interromperem o raciocínio do texto para explicar aquele fato histórico, né? Ele tem uma importância, mas vocês devem inserir, né, esta explicação na nota de rodapé. Então, a nota de rodapé, com esta alteração que foi trazida nas regras, né, técnicas de formatação dos trabalhos científicos, a nota de rodapé, ela passou a ser uma nota explicativa e não mais uma nota em que você insira a referência, né, bibliográfica, a referência ao autor a que você se refere, tá? No entanto, apesar de haver essa modificação da regra técnica, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que vocês devem seguir, né, as orientações, né, da instituição que está recebendo o trabalho de vocês, né? Então, nós vamos estudar aqui as regras técnicas conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Mas existem instituições, né, que vão solicitar os projetos de pesquisa de vocês, que vão solicitar os trabalhos de pesquisa de vocês. E vocês devem prestar atenção, né, quando vocês forem elaborar esses projetos, esses trabalhos de pesquisa, se essas instituições, elas não trazem as suas próprias regras. E elas podem exigir, né, algumas regras de formatação que são diferentes. Então, o que eu acabei de mencionar para vocês a respeito das notas de rodapé, dizendo que, né, a ABNT fez essa alteração na norma técnica e transformou as notas de rodapé em notas explicativas, né? Existem algumas instituições que elas não aceitam, né, a
referência gráfica citada, né, no meio do texto, né? Então, elas pedem que todas as referências sejam ainda feitas em notas de rodapé, né? Então, percebam aqui nesta outra exemplificação que eu mostro que os autores, eles estão citados no meio do texto, né? Eu faço uma citação neste primeiro parágrafo, eu não sei se vocês conseguem ver, e vocês vão perceber que a citação do autor, ela está no meio do texto, né? Eu dou o nome, ou melhor dizendo, o sobrenome dele, eu mostro a data e eu mostro a página, né, do livro em que encontra esta ideia que eu estou citando aqui, né? Então, eu faço a citação do autor no próprio texto em que eu redijo o meu trabalho. E faço mais a referência no rodapé. Olha, se vocês forem olhar o rodapé, ele está vazio, não existe nenhuma menção à referência bibliográfica, tá? Então, houve esta mudança. As notas de rodapé, elas servem apenas como nota de esclarecimento. Mas, conforme eu disse a vocês, né, percebam aqui, né, que nesta outra página, vocês vão encontrar uma distinção, né? Eu faço aqui duas notas explicativas e eu vou usar a nota de rodapé para explicar exatamente uma ideia que eu mencionei no texto do meu trabalho, né? Então, uma dessas notas explicativas, ela vai justamente, né, trazer uma explicação sobre o que é a pobreza. Mencionando no texto do trabalho, por exemplo, a relação aqui das desigualdades sociais e econômicas com a situação de pobreza. E aí eu preciso explicar, né, melhor o que significa a pobreza. E aí eu vou para a nota de rodapé, e lá na nota de rodapé eu estou explicando a ideia que está contida no meu texto aqui em cima, certo? Então percebam que a nota de rodapé, né, ela passou a ser uma nota de explicação sobre assuntos, sobre ideias que são mencionadas no texto, né, e que não necessariamente elas precisam ser explicadas no texto, porque muitas vezes eu quebro o raciocínio, né? Se eu for abrir um ou dois parágrafos aí para explicar, né, esta ideia no texto, eu já quebro o raciocínio. Então, é melhor que eu coloque a explicação num rodapé. Mas não esqueçam, né, que eu falei a vocês agora, que existem algumas instituições que elas não aceitam a citação, né, dos autores no texto do trabalho. Então, elas ainda, né, seguem a regra antiga. Elas querem que as citações dos autores sejam feitas no rodapé, né? Então, aí vocês têm que prestar atenção, porque às vezes vocês estão seguindo a regra nova, né? E a instituição que pediu um projeto de pesquisa de vocês, ou que pediu o trabalho, ela tem outras regras diferentes, né? E aí vocês têm que obedecer às regras da instituição, né? E, é claro, né, ela impõe as suas próprias regras, e se eu quiser, né, que o meu trabalho seja aceito, eu tenho que obedecer às regras dessa instituição, tá bem? Então, prestem atenção nisso, que às vezes o trabalho está muito bem elaborado, mas ele não seguiu as regras, e aí nós somos desclassificados, não é? Muitas vezes não é nem analisado o nosso trabalho, certo?
Indicativos de seção. O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título e dele separado por um espaço, né? Então, quando vocês têm um trabalho, vocês normalmente têm a numeração, né? Em que esse texto está inserido no trabalho, né? E vocês têm a divisão, né, dos assuntos de uma forma lógica, não é? Nós trabalhamos essa lógica desde o início com vocês. Então, vocês organizaram, por exemplo, o sumário de vocês. E percebam que vocês fazem no sumário uma divisão, né, de todos os capítulos, ou, como eles falam aqui, de todas as seções que virão no texto que vocês redigirão à frente. Então, percebam que há um sumário logo no início, né, do trabalho, e esse sumário ele vai trazer, né, todos os assuntos que virão, né, à frente no trabalho. E os assuntos eles estão divididos em capítulos ou seções. E então vocês devem, né, indicar, né, ali no início, né, desse capítulo ou dessa seção, vocês devem indicar, né, às vezes um capítulo primeiro, seção primeira, né, seção segunda, e precede, né, esta indicação o título separado por um espaço, né? Então, eu vou colocar capítulo 1º à esquerda, né? E vou dar um espaço e começo a redação do título desta seção, tá? Os títulos sem indicativo numérico, lista de ilustrações, listas de abreviaturas, siglas, lista de símbolos, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos e índices devem ser centralizados, né? Então, mais uma vez, vocês percebem, por exemplo, olha aqui, uma lista de abreviaturas. Então, percebam que aqui em cima eu vou centralizar, né? Então, quando eu tenho deixa eu virar aqui. Aqui eu tenho o início de uma seção, né? Então, percebam que eu puxo aí para a margem esquerda, né? Eu vou começar, então, sempre a organização do trabalho para a margem esquerda e eu passo a redação aqui da seção, né? Certo? E quando eu vou tratar dos demais itens, né, pré-textuais ou pós-textuais, como, por exemplo, eu mostro para vocês a lista de abreviaturas, né, eu vou utilizar a centralização, tá? Então, aqui é um elemento pré-textual. O que é isto? É a lista com todas as abreviaturas que serão utilizadas no trabalho. E como é que eu vou montar esta lista? Ela é centralizada, né? Aqui no topo é colocado lista de abreviaturas. Vocês conseguem ler aí? E vocês vão perceber que esta indicação ela está centralizada na folha. Certo isso? Tá? Eu tenho agradecimentos, né? Um outro elemento pré-textual. Então, eu vou centralizar
aqui a indicação dos agradecimentos. Eu tenho o resumo, por exemplo, do trabalho. Aqui é um elemento pré-textual. Então, eu centralizo a indicação do resumo aqui em cima, certo? Vocês têm a numeração progressiva, né? Então, a paginação e sistematização do conteúdo deve ser adotar, para evidenciá-la, a numeração progressiva para as seções de texto. O que significa a numeração progressiva? Né? Então, eu vou ter aí um início que começa com o número 1, né? E aí vou progredindo. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É isso que é uma numeração progressiva, né? E os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distinta, destacando-se gradativamente os títulos das seções. O que significa dizer isso? Né? Eu muitas vezes tenho o início, por exemplo, de um capítulo, e eu vou subdividir este capítulo em 4 subtítulos. Né? Então, digamos que eu tenho o primeiro. Eu vou colocar, então, o número 1 nesse capítulo primeiro. Só que o meu capítulo primeiro, ele tem 3 subtítulos. Eu sei que eu tenho que, então, organizar sempre o trabalho de forma progressiva. Então, se o meu capítulo primeiro tem 3 subtítulos, né, eu vou ter o primeiro subtítulo vai ser 1.1. O segundo subtítulo será o 1.2. O terceiro subtítulo será 1.3. E quando eu for redigir o trabalho, como é que fica isso dentro do meu trabalho? Né? Eu vou colocar uma folha e eu menciono o título do capítulo nesta folha. E ele fica sozinho nesta folha. E nas folhas seguintes é que eu faço aos subtítulos. Não sei se vocês conseguem entender, né? Se organiza isso, né? Mas quando eu tiver uma subdivisão do capítulo, né, eu vou ter que separar uma folha só para anotar o título do capítulo. E nas folhas subsequentes é que eu vou inserir, né, os subtítulos com os textos que correspondem a cada um desses subtítulos. Então, é como se eu fizesse uma separação, né, no corpo do meu trabalho, né, dos títulos a que ele se refere. Então, antes de eu começar a redação dos subtítulos, né, eu tenho que trazer uma folha com a designação daquele título. A paginação. As folhas do projeto, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. Né? A numeração é a partir da primeira folha da parte ismos arábicos. Não é? Então, nós temos, por exemplo, aí alguns elementos que são pré-textuais, né? Então, eu vou fazer um agradecimento, eu vou fazer uma apresentação, né? Eu vou fazer uma lista de abreviaturas, né? Então, eu vou contar essas folhas, mas eu não vou numerar estas folhas. A numeração, ela só é indicada, né, a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, quando eu começo realmente a redação do corpo do meu trabalho.
Todos esses elementos pré-textuais, né, eles não serão numerados, certo? Não sei se vocês conseguem entender isso. Então, Professor, diga, fale, Vanessa. no caso, seria a partir da introdução? Isso, né? Então, percebam que eu tenho aqui uma parte de agradecimentos. Então, os meus agradecimentos. Percebam que não existe numeração na folha, tá? Então, eu vou contar a folha, mas eu não vou numerar a folha, né? Percebam que aqui está a folha de rosto do trabalho, né? Então, como eu conversei com vocês antes, a folha de rosto, ela traz uma cópia da própria capa, né? A capa está aqui, a folha de rosto, ela é igual à capa, né? Ela tem, pode ser que em alguns casos ela tenha alguma coisa distinta, mas normalmente ela é igual a esta capa, né? E aí, olha, no meu caso ela é igualzinha à capa, tá aqui a folha de rosto. Eu não vou numerar a folha de rosto, né? Meu trabalho ele começa propriamente aqui, né? Mas eu não vou numerar esta folha. Olha aqui. Oi. Desculpa, o senhor está colocando para visualizar o senhor as folhas? Não entendi, Franciele. Nós só estamos visualizando os slides. Vocês não estão vendo o meu rosto? Não. Eu tô vendo. Eu tô É que ele vendo. tá mostrando as folhas pelo vídeo dele, pelo livro, não pelo slide. Professor, só dá para ver o slide só, professor. É que vocês estão quem tiver vendo no o celular, Eu também né? só consigo ver o slide. Eu só consigo ver o slide. Tô no celular e só dá para ver o slide. É que vocês estão usando o celular, né? Vocês não estão usando o computador. Não, professor, eu também estou pelo computador e estou vendo só o slide. Clica na tela como se vocês fossem ligar o microfone. Professor, E aí mostre vocês esse conseguem canal, visualizar. professor, por favor. Não entendi. Vocês estão falando ao mesmo tempo. Vocês têm que se organizar metodologicamente para falar também. Então, digam aí, o que vocês não estão vendo? Eu posso orientar aqui, dá para ver o slide e o professor, se clicarem na tela, como se fossem ligar o microfone. Aí a imagem do professor aparece, aí só que some de novo, só que tem que ir clicando para poder conseguir ver, como se fosse ligar o microfone para quem está no celular. Eu tô dessa forma. Entendi. Acabei de fazer o teste e não ocorreu o que você falou, moça. Não procede a informação, moça. Eu acabei de fazer o teste também, não procede. E se vocês clicarem na telinha do professor lá, na letrinha dele, Gino, não conseguem ver? Que aparece ele. Só um instante que eu vou testar. Não, negativo. Eu acho que vocês conseguirão me ver, então, quando vocês olharem a gravação da aula, né? Quando vocês olharem a gravação da aula, eu acho que eu apareço. Mas não tem problema. Não, a matéria do senhor está bem explicada e está com as referências das normas, né? Tá. Então, vamos lá ver, porque senão eu vou ter que preparar, vou tentar ver se eu encontro algumas formas de mostrar o trabalho no slide. Mas aí vamos tentar compreender dessa forma, tá? Mas o que eu queria explicar para vocês na paginação é que vocês não podem, né, numerar desde a primeira folha do papel, tá? Então, a numeração, ela só inicia quando vocês
vão iniciar o texto do trabalho, né? Então, digamos que o projeto de pesquisa de vocês, ele venha com uma capa, né? Ele vai ter uma capa. Vocês não vão colocar número na capa. Vocês vão abrir o projeto de pesquisa, né? Eu pedi para vocês fazerem logo um sumário. Eu tirei a folha de rosto, tá? Então, não há necessidade de vocês fazerem folha de rosto para que a gente não complique o trabalho. Então, vocês vão direto para o sumário, né? No sumário, vocês também não vão colocar número de página. O sumário, né, ele não tem a numeração da página dele no trabalho, certo? Ele só vai ter o número das páginas que correspondem a cada capítulo. Mas o sumário, ele não tem numeração de página. Quem está vendo aí a imagem, vê o sumário como ele é construído. Eu vou colocar páginas referentes a cada capítulo, mas a página que contém o sumário, ela não terá um número. Certo isso? Ok? E aí vocês vão passar, então, no projeto de pesquisa para a justificativa, né? O primeiro capítulo do projeto de pesquisa de vocês trata sobre a justificativa. Então, vocês só vão começar a numerar aí o projeto de pesquisa quando vocês forem redigir a justificativa. Entendido isso? Tá? Entendi. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. No meu projeto que eu estou fazendo, eu fiz o sumário Uhum. e fiz uma introdução. Eu tenho que tirar essa introdução que eu achei tão importante colocar, porque eu fiz uma introdução, é como se fosse tipo um resumo do que vai falar o meu trabalho. E Então. depois eu parti para a justificativa. Eu tenho que tirar, eu posso manter. Bom, você pode manter, Vanessa. É que eu tirei a introdução, porque para eu redigir uma introdução, eu tenho que ter aí uma certa habilidade, né? Sim. Porque eu vou fazer justamente um resumo de tudo que virá em seguida, tá? Sim, então foi isso. Eu acho que vai ser mais um elemento aí, né? E aí, às vezes, nós não temos tanta habilidade para fazer isso agora, né? Então, para simplificar, como eu falei para vocês ao longo de todo o semestre, eu estou fazendo um projeto com vocês, mas eu estou tentando simplificar ao máximo isso, porque senão nós vamos ter aí algumas dificuldades maiores, né? Mas a introdução, se você consegue redigir, né, a introdução corretamente, não há problema nenhum. Então, porque aí algumas pessoas vão ainda se preocupar com essa redação, e a introdução, às vezes, ela não é muito fácil. Por quê? Porque você vai ter que mencionar todas as partes do trabalho, né? Mas você não tem espaço suficiente para escrever sobre, né, detalhes de cada uma delas, né? Então, você tem que ter aí um poder de síntese na introdução. Você vai colocar que você escreveu, né, aquele projeto de pesquisa a partir do tema escolhido, que foi o tema tal, né? E o seu projeto de pesquisa, aí você terá aquela reparte como a gente fez no fichamento, né? Você vai ter que explicar quantos capítulos tem no projeto de pesquisa, né? E vai ter que mencionar aí o título de cada um desses capítulos e vai ter que dizer, né, de uma forma bem simples sobre o que trata cada um dos capítulos, né? Então, professor, ela não é algo assim muito simples. Por isso que às vezes a regra que a gente tem é que a introdução a gente faz ao final. Primeiro você monta tudo e depois é que você redige a introdução. Porque
Só quando você acaba é que você vai ter uma ideia exata de tudo aquilo que está no seu trabalho. Então, você pode fazer sim, mas tenha cuidado. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz, meu projeto está concluído, graças a Deus. Ótimo. Eu fiz a introdução porque, ao término do trabalho, para mim ficou vago eu não começar dizendo do que eu ia falar, assim, dar uma explicação do que se tratava o meu projeto, entendeu? Então, eu achei que eu fazendo uma introdução do meu tema do pós-vendas, ia ficar mais claro na hora que o senhor pegasse o meu trabalho e visse lá a introdução. Então ela vai falar sobre. Ela fez um resumo de tudo que ela da pesquisa dela, colocou ali. Só que eu não coloquei essa parte que o senhor está falando, de colocar os capítulos, mas eu fiz um resumo geral do meu projeto, entendeu? Nessa introdução. Você tem que inserir. Na introdução, você vai ter que inserir isso. Tá? Porque ela justamente ela vai mostrar, né, para quem vai ler o seu trabalho qual é a estrutura dele. Tá, entendido. Então é mais ou menos como vocês fizeram no fichamento. Vocês vão citar no fichamento qual é a obra. E depois da obra, vocês obrigatoriamente vão dizer quantos capítulos tem, qual é o título de cada capítulo e quantas páginas, né, contém a obra. Na introdução do projeto, você vai ter essa regra. Você vai mencionar, né, o que você vai escrever, o tema e os títulos de cada um dos capítulos e de uma forma simples, né, o conteúdo desses capítulos aí. Então, você tem que ter aí um cuidado, né, porque você está introduzindo um assunto, né, a respeito do seu projeto de pesquisa. E aí você tem que ter esta habilidade. Por isso que eu retirei, né? Eu quero que pelo menos vocês me apresentem uma estrutura, né, de um projeto correto. E aí vocês provavelmente, né, daqui a algum tempo, terão já o domínio, né, da redação. E aí vocês colocarão, então, o projeto vamos dizer assim, nos trinques, né? Ele estará completo. Entendido. Tá? Então, cuidado com a introdução. Diga, quem está falando? É o Rogério. Bom dia. Oi, Rogério. Tudo bem, você? Eu acho que as aulas que eu assisto todas são boas, mas a sua é bem explicativa, né? Então a gente consegue absorver. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor puder responder. Ô, Fran, já te respondo aí, viu? É o seguinte, esse projeto de pesquisa é a segunda parte do que nós estávamos fazendo, correto? Você já foi esclarecido. Sim. Agora, o senhor quer que faça tudo conforme a norma. Eu estava lendo a norma e a nota de rodapé, em algumas situações, elas não é obrigatória. Pergunto eu ao senhor, o senhor quer que a gente faça com nota de rodapé? Não. Eu estou aqui colocando a razão, né, da nota de rodapé. Eu acho que vocês só colocarão uma nota de rodapé quando vocês forem esclarecer uma ideia. Foi isso que eu coloquei. Eu estou mostrando que existe uma regra para vocês mencionarem a nota de rodapé. Tá? Então, se não tem que explicar, como nota explicativa, terá a nota de rodapé. Se vocês tiverem que explicar a ideia, aí vocês vão explicar essa ideia onde? Numa nota de rodapé. Né? Certo isso? Muito obrigado e está esclarecido. Né? Ok? Professor, mas uma pergunta. Essas explicações que o senhor está dando, de todos esses detalhes, seria um TCC? A forma de elaborar um TCC ou não?
essas regras, vocês percebem que elas estão se referindo a um projeto de pesquisa. Sim. Então, elas são válidas para o projeto e para o TCC, né? Para os dois. Aqui a gente está se concentrando no projeto. Sim, não, eu estou te perguntando porque eu estava dando umas olhadas em alguns TCCs e é dessa forma que eles fazem, certo? E aí, como o seu projeto não exige tudo isso, por isso que eu estou te perguntando. Assim, por exemplo, fazer uma menção justificativa de vocês, né? Então, vocês estão tratando aí da redação da justificativa do projeto de pesquisa. E aí vocês vão justificar, né, o porquê da escolha desse tema. Eu, quando fiz a justificativa de vocês, o que eu pedi? Que vocês trouxessem explicações de caráter pessoal, né? Qual foi a intenção de vocês, né, ao escolher um tema específico do projeto. Se vocês forem olhar, né, as regras sobre as justificativas, elas são um pouco diferentes, tá? Por quê? Porque na justificativa, você vai ter que trazer um embasamento teórico. Só que vocês estão iniciando o curso de vocês, não é? Então, como é que eu vou exigir que vocês tragam embasamento teórico se vocês estão iniciando o curso? E aí isso se torna algo praticamente impossível de ser realizado por um aluno que está ingressando, né? Então, eu não posso fazer algumas exigências do trabalho como ele realmente deve ser feito, porque os alunos não conseguirão realizar isto, entendido? Então, eu tenho que ter uma medida exata para atender às necessidades da disciplina. Então, vocês aprendem como se elabora um projeto, mas esse projeto ele vai se adequar às possibilidades que um aluno ingressante tem para realizá-lo, né? Porque senão eu vou exigir um conhecimento que o aluno não tem condições de apresentar, e aí se torna um trabalho impossível de ser realizado, né? Porque para que vocês me justificassem, por exemplo, a escolha do tema, vocês teriam que trazer a menção a autores que sobre o tema de vocês. E aí isso teria que tomar um tempo, né? Para que vocês soubessem quais são os autores. Aí vocês teriam que fazer aquela pesquisa bibliográfica que a gente falou, né? Vocês teriam que fazer a leitura para saber se realmente o autor ele tem relação com o tema de vocês. Vocês teriam que conhecer melhor as ideias desses autores. Então percebam que isto é um trabalho que já não é muito fácil quando a gente tem, né, um conhecimento mais avançado. Imaginem para um aluno ingressante ele fazer tudo isso, né, num semestre. Aí eu acho que a dose do remédio ela ia matar o paciente. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é uma dosagem muito grande para quem está ingressando. E aí, realmente, vocês iam pirar o cabeção, né? Porque pensamento, você vai educando o seu pensamento, né? Então, aos poucos, conforme vocês forem progredindo no curso, vocês conseguirão ter um domínio sobre isso, né? Mas isso vem aos poucos, não no primeiro semestre do curso, né? Nem no segundo. Então, por isso, vocês estão fazendo um projeto, mas eu estou tentando simplificá-lo para adequar a, vamos dizer assim, colocação da disciplina, né, no currículo que o curso apresenta. Porque senão eu vou levar para vocês um trabalho que vocês, né, vão ficar assim imprensados contra a parede, porque vai ser muito complexo a realização desse trabalho. Então, o que a gente faz?
a gente reduz, não é? A gente simplifica aí as exigências, né? Vocês têm um formato de um projeto? Tem, então ele segue as regras, vocês têm nele o que é necessário, mas eu não posso querer que vocês tragam um conhecimento que ainda não podem, né, apresentar. Então, por isso, por exemplo, que as notas de rodapé, elas propriamente não deverão existir no trabalho que vocês estão me apresentando, né? Por quê? Porque elas demonstram, né, a existência de um raciocínio mais elaborado, mais complexo, né? Então, você vai falar sobre, por exemplo, Vanessa é o pós-venda, né? Então, você teria que trazer algumas explicações nas notas de rodapé do seu projeto sobre esse pós-venda. E isso não podem ser explicações da sua mente. Elas têm que ser explicações fundamentadas, né, numa teoria, numa doutrina da administração. E aí você está chegando no curso de administração agora, não é isso? E como é que você vai me dizer assim, olha, professor, eu vou usar tais e tais autores que trazem tantas e tantas ideias, e eu quero, então, fazer assim, assim, assim. Então, eu acho que, neste momento, o projeto de vocês, ele não terá por que apresentar uma nota de rodapé, a não ser que vocês, né, já tenham um estudo prévio, e aí vocês vão, né, agora demonstrar esse conhecimento, tá? Se vocês têm essa condição, muito bem. Então, vocês vão concluir as notas de rodapé, vão trazer explicações, né? Vão fazer os raciocínios todos, e aí vocês vão explicar, né? Por exemplo, na justificativa, como é que a escolha de vocês se baseou, né, na ciência, né, nos autores que já escreveram sobre o assunto, né, e como é que vocês partirão dessas ideias para a realização do futuro trabalho científico. É muito complexo para quem está iniciando, né? Então, eu te perguntei porque, assim, desde quando o senhor passou os trabalhos, esse projeto, o pré-projeto, eu já comecei a pesquisando, sabe, como que fazia um pré-projeto e vi que o seu é muito simplificado, sabe, é bem resumido. Isso, é bem resumido. Então, porque Vanessa, isso desde o começo, desde a primeira aula que eu tive com o senhor, que eu estou sabendo desses dois trabalhos, sim, eu fiquei estudando sobre isso. Então, acho que a minha vontade de fazer da forma que eu estudei me chama. No entanto, eu coloquei essa introdução. Por isso, porque não estava correto. Não. Com relação ao que você está colocando, você está fazendo, vamos dizer assim, o que é para ser feito, né? Mas a minha preocupação é mostrar como se organiza o trabalho e não propriamente com o fundo desse trabalho. Porque se eu for exigir de vocês um conteúdo mais assim avançado, aí eu vou quebrar, muitos alunos vão ficar naquela impossibilidade, né? Isso vai desanimar, desestimular. Então eu tenho que dosar o remédio de acordo com a necessidade do doente, né? Se eu aplicar um remédio muito forte, eu mato e eu não curo, né? Então eu estou simplificando, né? E permitindo então que o trabalho seja feito. Porque se eu for impor as regras e dizer, olha, vocês têm que fazer assim, aí vocês vão ter que revirar, né, a cabeça. Aí muitos alunos vão sair correndo pela rua, né, em desespero, vão quebrar a casa inteira, gritar com as pessoas, né, porque eles não vão ter como fazer, e principalmente, eu não sei qual é o acesso de vocês neste momento, né, aí com esses dados todos, né. Então,
Alguns alunos têm facilidade, mas pode ser que eu tenha outros que não tenham um acesso fácil a determinadas fontes. Então, aí eu também criaria uma distinção muito grande, né? Então, a gente tem que fazer o que a gente pode, mas não o que a gente quer. Entendeu? Não, eu entendi, professor. A única coisa que eu quero te pedir é porque assim, eu vou fazer da forma que o senhor pediu, mas eu vou deixar minha introdução. Se eu achar que eu tenho que acrescentar alguma coisa a mais, eu vou colocar. Sim. E a única coisa que eu vou te pedir é que depois de o senhor ter lançado as notas, tiver já passado essa fase do projeto, eu quero um feedback do meu projeto, se o senhor puder me passar. Tá, tudo bem. Tá bom? Eu faço. Obrigado. Nada. Bom, então, voltando às regras, a paginação. Vocês vão começar a paginar, né? Colocar os números das páginas. Então, no momento em que vocês começarem a redigir o texto do trabalho. E não esqueçam que serão em algarismos arábicos, né? E não em algarismos romanos, né? Então, a numeração ela virá em algarismos arábicos, a 2 centímetros da borda direita da folha, né? Então, vocês devem numerar as folhas na parte superior, né? Aí, na borda direita, em cima, a 2 centímetros da folha. No caso de o projeto ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência na numeração das folhas, do primeiro ao último volume. Havendo apêndice e anexos, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e a sua paginação deve dar seguimento à do texto principal, né? Então, digamos que vocês façam um trabalho com mais de um volume, 1, 2 e 3. Ele vai sequência de páginas volumes, tá? Vocês começam primeiro e essa sequência vai até o último volume, tá? E mesmo durante, né, a inserção de apêndices e anexos, vocês vão ter que seguir a sequência das páginas. As citações. Aí aqui a regra que as citações devem ser apresentadas conforme, né, a ABNT NBR 10.520. As citações a gente vai ver na próxima aula, eu acredito, só. Acho que hoje a gente não vai ter tempo para ver isso. Abreviaturas e siglas, né? Percebam, então, que vocês têm aqui, né, mencionada pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a abreviatura ou sigla colocada entre parênteses, né? Então, percebam que isso é uma questão até de estilo de redação, né? No direito, eu vou ter que citar, né, leis, né? Eu vou ter que citar regras, eu vou ter que citar a Constituição. E todas as vezes, né, que eu for citar alguma dessas normas jurídicas, eu vou ter que mencionar, né, qual é a norma jurídica. Então, Constituição, por exemplo, eu, ao invés de escrever em todo o texto Constituição Federal Brasileira de 1988, eu posso abreviar para um C, a letra C, F/88. Então, eu já prevendo, né, que eu vou precisar citar a Constituição no texto, eu vou fazer a minha lista de abreviatura e colocar, não é? Olha, na Constituição, ela vai ser mencionada no texto na abreviatura CF88, né? Digamos que eu vá mencionar alguns órgãos, né, internacionais, né? Por exemplo, né? Então, eu tenho uma associação internacional aí. E ao invés de eu escrever durante o texto todo o nome da associação, eu posso colocar a sigla, né,
que abrevia o nome completo da associação, né? Então, aqui que ele está falando sobre abreviaturas e siglas, né? Eu já devo ter feito a lista de abreviaturas. Aí, para quem consegue ver, né? Vocês têm uma lista inicial, ele é um elemento pré-textual, né? Ela é um elemento pré-textual, então vocês incluem as abreviaturas, as siglas que vocês vão utilizar, e no corpo do texto, né, vocês vão, então, somente usar as abreviaturas, porque elas já estão explicadas na lista que vocês prepararam anteriormente. O cuidado que vocês devem ter enquanto a isso é que vocês têm que prever todas as abreviaturas que vocês vão utilizar ao longo do trabalho de vocês, né? Não pode faltar nenhuma, porque se não tiver a abreviatura lá, vocês vão ter que redigir o nome inteiro no corpo do texto, né? Senão isso significa um erro técnico, né? E aí vocês vão ter alguns problemas quando forem ter o trabalho analisado, né? Então, eu tenho que ter um cuidado, isso também é um trabalho que a gente chama de revisão, né? Quando a gente acaba de elaborar o trabalho, a gente vai ter um outro trabalho, que é de rever os detalhes, né, do que foi feito. Então, será que não ficou faltando aqui um esclarecimento? Eu preciso fazer uma nota de rodapé, né? Os autores foram citados corretamente, todos eles estão, né, mencionados nas referências bibliográficas, existem abreviaturas, siglas que eu utilizei, que eu coloquei toda na lista anterior, né? O número das páginas está correto. Então, isso aí é um trabalho que a gente chama trabalho de revisão. Quando a gente acaba de redigir o trabalho, seja um projeto, seja um trabalho de pesquisa monográfico, né? A gente vai fazer a revisão para saber se está tudo, como se diz, nos conformes, né? Para não perder nenhum desses detalhes, né? Por isso que às vezes a gente escreve e a gente manda para uma pessoa que se encarrega dessa revisão. Ela vai, inclusive, fazer a revisão da língua portuguesa, né? Se nós estamos escrevendo corretamente, certo? Isso, para que nada escape, nada fique fora do alcance, tá? Eu acho que são 9h30, de fazer a nossa pausa aqui, que a gente está vendo muita regra, e essas regras, assim, às vezes elas nos cansam um pouco. Eu achei que vocês conseguiriam ver, então eu acho que seria interessante que vocês me vissem, pelo menos para olhar o trabalho, né? Para olhar para a minha cara, que a minha cara é feia, mas pelo menos que vocês olhassem o trabalho, para ter uma ideia de como é que vocês podem organizá-lo de uma maneira mais visual, né? Que às vezes nós somos mais visuais, então a gente falando não entende, mas quando a gente vê, aí a gente compreende perfeitamente, tá bom? Vocês têm alguma dúvida e alguma questão com relação ao que nós falamos até agora? Eu não, professor. Para mim tá tranquilo. O senhor explica muito bem, então dá para a gente aprender. Eu também tô tranquila, professor professor. Então tá. Então a gente faz a nossa pausa, vamos tomar aquele café para nos aquecermos, né? E voltamos, são 9h30, nós vamos voltar às 10:50. Tudo bem? Tá bom? Tá bom. Então não vão fugir, nós temos 21 pessoas, nós já tivemos 25, não fujam, senão eu vou atrás de vocês aí e cato vocês,
tá? Até mais. Tchau, tchau. Eu vou parar a gravação um pouquinho, tá bom?